Olá pessoal, mais um Falando de Negócio, direto aqui dos estúdios do Plataforma 8, um estúdio totalmente mobiliado, preparado pelo pessoal da Deluxe Design. E hoje a gente recebe um empresário, um jovem empresário, né, visionário da área digital, Rodrigo Queiroz, 39 anos, casado, especialista em marketing, tanto marketing tradicional como marketing digital. Roraimense, né? Roraimense. Um dos poucos roraimenses entrevistados. Não que a gente não tenha convidado roraimense, é porque parece que em Roraima que menos tem é roraimense, né? Então a gente tem trazido bastante pessoas. Mas você atua, trabalha numa área que, querendo ou não, ele gera bastante polêmica, né? Gera. Principalmente esse meio digital. Como é que você está visualizando o mercado com essa evolução tão rápida dos meios de inteligência artificial, né, e a redes, não sei mais o que. Como é que tem sido para você, como empresário do segmento, acompanhar essa evolução e, ao mesmo tempo, ter o desafio em um mercado, eu sei que vocês não atuam só em Roraima, mas o desafio de colocar na mente desses empresários essa inovação, né? Ou seja, equilibrar o tradicional com o digital, garantindo o resultado para o empresário. Como é que vocês têm feito isso? Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Conseguimos, né? Conseguimos. Reunir, finalmente. Obrigado, brigadão. Então, velho, assim, a gente vem falando desse tema há muitos anos já, né? A gente está desde 2000... Eu comecei a trabalhar com digital em 2012. E de lá para cá, né, 2025, já mudou drasticamente o que era o digital para o que é o digital hoje. Inteligência artificial, plataformas, toda essa enxurrada de profissionais entrando no mercado, as urgências, cursos digitais, as pessoas estão aprendendo a fazer internet dentro da internet. E desde 2012, 2014, a gente fazia palestras e eu falava, é um caminho sem volta. O digital é um caminho sem volta. Sempre fui um defensor do digital, mas sou totalmente a favor da agência tradicional, da propaganda, da TV, da rádio. Para mim é um complemento onde o digital é o que vai te dar mais métricas. Tu vai conseguir ter mais assertividade, mais comprovações. Dentro do funil de vendas, no funil de marketing, digamos que o topo do funil são as redes tradicionais, o Facebook, o Instagram, com muito mais alcance. Aí as mídias tradicionais, TV, rádio, alcançando mais pessoas. No meio do funil, a gente entra em algo mais segmentado, talvez uma conversa pelo WhatsApp, uma visita no site, a gente já está entrando no digital, né? Então, topo do funil, muita gente, meio do funil, começa aquela comunicação mais assertiva, mais segmentada, fundo do funil de marketing, começa o funil de vendas. Você já está ali com o contato das pessoas, são os leads, né? É onde tu vai começar a tentar fazer uma venda. Então não tem como a gente falar hoje de estratégia, de comunicação, de empresa, se tu não está no digital, se tu não está fazendo propaganda. Se não está on. Se tu não está on. Então eu não sei o que as empresas estão pensando, o que os empresários estão pensando. Muita gente acha assim, não, vou contratar uma pessoa aqui para fazer tráfego pago. Né? Aquela palavra que está na moda. Uma é IA, inteligência artificial, e a outra é tráfego pago. As pessoas, esse nome é meio recente, né? A gente está escutando há uns 2 anos. Eu conheço como anúncio pago, anúncio patrocinado. O tráfego pago é tu conseguir levar uma pessoa de um lugar para o outro para poder comprar. Mas a propaganda digital é o anúncio segmentado. Agora vem o questionamento, o Rodrigo, você é um cara que sempre trabalhou com a questão de CNPJ, né? Você sempre teve uma empresa estruturada por trás dos projetos de vocês. Sim. Mas a gente vive no mercado uma realidade interessante, que é aquela realidade das urgências. Sim. Né, das empresas de pastinha, das empresas que não garantem o resultado, que por tabela criam aquele sentimento de prostituição no mercado. Sim. E desvalorização do empresário em relação aos resultados que poderia alcançar, muitas vezes não alcança. Perfeito, muitas vezes porque não às vezes o profissional não está habilitado, né, a executar o que ele está se prontificando a vender. Perfeito. Ou seja, ele não consegue entregar. Então, como é que é concorrer no mercado? O nosso mercado é um mercado pequeno. Sim. Os grandes clientes ainda são clientes do poder público. A iniciativa privada ainda está engatinhando, né, nessa questão de comunicação. São raras as empresas que têm um plano de comunicação traçado dentro dos seus
que tem os seus setores de marketing estruturados. Então, como é que é sobreviver no mercado onde existe muita desconfiança em relação ao digital, como também em relação ao tradicional, porque a gente tem também aquele outro problema que às vezes a agência ela tem um papel consultivo, seja ela tradicional ou digital, ela tem um papel consultivo. Tem. Só que às vezes ela não tem coragem de falar o que o empresário precisa ouvir. Quer dizer, o teu investimento vai dar resultado se você fizer isso. Ah, não, mas eu só tenho isso e eu quero investir ali, você não tem coragem de dizer que ele está investindo errado. A pessoa chega na tua agência falando o valor que ela quer gastar e o jeito que ela quer fazer. Exatamente. E aí a pessoa esquece que ele está lá para orientar o empresário. E ao não orientar, ele nivela todo mundo por baixo. Então, como é que é esse desafio para o empresário que tem seus setores estruturados dentro de uma agência, com carteiras assinadas, com salários bem definidos, com relações contratuais de prestação de serviço, via CNPJ, tudo. Imposto. Então, como é que é fazer isso correndo o risco de você concorrer com uma pastinha? Então, esse desafio também é um desafio antigo. A gente vem lutando, eu venho lutando nessa guerra aí com os empresários. A gente não atende só setor público, a gente também atende privado. Hoje a Arcos é uma referência em lançamento de loteamentos aqui em Roraima, né? Os principais loteamentos que são lançados, a Arcos está por trás. E o resultado gigantesco, né? Tudo trabalhado no formato de funil de marketing. Quando minha equipe chega com uma demanda, quando o empresário senta na minha mesa, eu sou o defensor do funil de marketing. As pessoas não sabem o que é. Porque eles querem chegar, Rodrigo, eu tenho 5 mil para gastar. Faz a mágica aí. Eu não tenho como conversar nesse formato. A gente sabe, não dá mais. A gente tem as urgências. O empresário, e não é um empresário pequeno, um empresário grande quer pagar uma urgência por causa simplesmente do valor que ele vai pagar. E eu não sei se eu posso falar de valores aqui, mas eu tenho direção de arte na minha agência que a gente paga 8 mil por mês. Um profissional. Um profissional. Tem urgência cobrando 2 mil por mês para fazer um trabalho de marketing. Infelizmente, não vai dar resultado. Não tem como dar resultado. Então o desafio é, chegou na minha frente, empresário, quanto é que tu fatura hoje? Eu quero saber o teu faturamento bruto. Eu quero saber quanto é que tu fatura por mês. Não faz sentido eu fazer propaganda para a pessoa se não for para dar resultado. Senão realmente ela não precisa de propaganda. Qual o crescimento que ela espera. Eu faturo 100 mil por mês, mas eu quero investir 10 mil em propaganda. Beleza, tu quer investir 10% do teu faturamento. Não vale a pena se não for vai te ganhar de 120, 130. A gente precisa comprovar e mensurar esse dado. Os loteamentos, a gente já fez lançamento lá e no dia do lançamento foi vendido 10 milhões de reais em terreno. 10 milhões em contrato futuro, né? A pessoa paga a entrada parcelada. Mas criou o vínculo. Foi feito todo o trabalho de funil de marketing. Foi um mês na rádio e TV, chamou muita atenção. Depois a gente começou a pegar ali um site bem feito. Muita corretagem no meio. Os corretores começam a trabalhar conversando com o cliente. Um site bem feito, começa o WhatsApp, começa o lead, muito anúncio patrocinado. No dia do lançamento, o tráfego pago faz a pessoa ir para o local do loteamento, que é um stand. Então, muitas vendas no dia. O resultado comprovado de comunicação. Não tem como tu falar Weber, que foi sorte. Né? Planejamento. Foi sorte, eu botei aí, bota 100 mil reais na maior emissora de TV de Roraima, está resolvido. Eu acho que está resolvido mesmo, se tu colocar 100 mil reais. Porque Roraima toda vai te ver. A pergunta é, tu tem né, esses 100 mil reais, tu fez tu desenhou esse funil, essa estratégia. Então, respondendo a tua pergunta, não tem como você fazer marketing, você fazer comunicação, propaganda de qualquer jeito. É impossível. Setor público é diferente porque tu não quer vender nada. Mas você mais que ninguém sabe qual é a comprovação do setor público. É o resultado de imagem. Né? O retorno, como é que o gestor está sendo visto, como é que o governo está sendo avaliado. E, sinceramente, no final das contas, um é venda e o outro é retorno de imagem. Tem que ter um trabalho de marketing, tá? Tem que ter um trabalho de marketing. E essa questão, você é um defensor que tanto digital como tradicional eles são complementares. Perfeito. Mas hoje a gente vê uma briga muito grande entre as empresas digitais, ou as agências digitais. As urgências, né? E os veículos tradicionais, as agências tradicionais, existe um certo conflito. Que, na realidade, o grande derrotado, primeiro, são as empresas, são as urgências, as tradicionais, todo mundo perde, mas o mercado perde também.
Com certeza. Como é que a gente consegue equacionar isso, mostrando essa necessidade de complementariedade? Sim. Porque a gente, às vezes, coordenando a equipe, a gente vê aquela, não, mas o meu resolve, o outro não resolve mais, o outro está ultrapassado. Sim. E, no fundo, tudo faz parte de um grande planejamento de comunicação. Total. Então, além de educar o mercado, educar o teu cliente, o empresário, tu tem que educar as tuas equipes. Como é que vocês têm feito isso para que tenha diminuído menos essas arestas que existem? E o tradicional sempre é a turma mais antiga. E mais caro, né? E mais caro. E o tradicional são os jovens, que muitos estão começando, e acabam gerando determinadas tabelas que você não sabe como a pessoa consegue executar o trabalho por determinados valores. Ou seja, tu inviabiliza empresas estruturadas. Sim. Que garantem o resultado ao cliente. Como é que você faz para educar tanto o profissional que está chegando no mercado, porque ele passa 6 meses contigo, e depois diz, não, Rodrigo, eu vou montar uma agência. E ele não aprendeu a ser empresário, porque ninguém aprende a ser empresário. Não consegue, tá? É difícil. E aí, como é que você faz? Como é que você faz aquele cara que te procura, diz, não, eu estou querendo entrar de cabeça e tal, e você sabe que daqui a 6 meses ele vai virar teu concorrente. Para mim é muito simples. A palavra, a gente está no mercado há muito tempo, né, como agência, é cultura. Cultura empresarial. A gente está há muito tempo formando uma equipe sólida. Já passaram pela Arcos e pelo grupo, que a gente tem algumas empresas parceiras, né? Eu acho que mais de 20 profissionais que hoje eu vejo sendo urgências. E para mim não tem problema nenhum, porque eles estão, né, fazendo o trabalho deles e estão ganhando a vida. Mas a gente está retendo, criando a cultura de que, justamente tu falou, comunicação é isso aqui. Tu tá numa agência que tu vai crescer dentro da agência. Existem maneiras de tu ser empresário saindo da agência. Eu falo muito isso para minha equipe. Uma agência de propaganda, ela é um guarda-chuva. Sim. Onde ela tem que lidar com 30 empresas. Por que a minha equipe, meus funcionários não podem ser os meus empresários parceiros muito em breve? Isso já vem acontecendo. Eu já formei também quase 10 empresários, onde a gente consegue atuar em parceria. O que eu falo? Aqui nós temos um código de cultura onde a gente não está trabalhando no hoje. Eu consigo enxergar onde é que a agência vai chegar. Tu pode sair daqui para fazer o que tu quiser. Aqui tu vai ganhar mais dinheiro daqui a 2, 3, 4, 5 anos. É tentar criar essa cultura de que a agência é dele. A empresa é dele, ele vai crescer. Ele não é aquele papo de... E eu falo, quando eu sento com uma... A gente pode falar sobre tudo aqui, né? Pode, claro. Quando eu sento com uma pessoa da minha equipe, que eu vou falar assim, cara, tem muita gente que fala, eu quero sair, tá? Não, pode sair, não tem problema nenhum. Mas o que tu quer? Qual é o nicho que tu vai trabalhar aqui no mercado? Fala um nicho que tu entra e o cara fala assim, aqui dentro tu vai crescer. E que é verdade que tu vai crescer. Me fale uns 5. Não tem. Aí eu dou alguns exemplos dos nichos de mercado, né? Vendedor, tá. Aqui nós estamos numa agência, no mercado de propaganda que você falou, que não tem limite, não tem teto. Não tem. Tem a cauda longa, tem infoproduto, né? Tem tudo que tu pode fazer na internet. E a gente literalmente está transformando equipe em empresário. Eu já transformei vários. E eu não tenho problema nenhum, repito, com as urgências. Acho que eles estão, sim, de alguma maneira... Ocupando espaço. Ocupando espaço, contribuindo. As empresas estão sendo vistas, elas estão tendo visibilidade. Agora, uma estratégia de comunicação tem que passar por uma estratégia de funil de marketing e vendas. Tem que passar. Isso não foi eu que inventei, né? Não é uma coisa que a gente criou da nossa cabeça. É muito simples. É o que funciona. É o que funciona. Um cliente não chega assim, vou comprar amanhã da empresa do Weber porque eu adorei o que ele faz. Não, você tem que ir lá trabalhar com o teu cliente, conversar com ele. Ele vai tirar dúvida contigo. Weber, o que tu faz? Não, eu sou consultor, olha aqui meus resultados. Ele vai passar um mês conversando contigo até ele ver que realmente ele quer te contratar. Para garantir esse resultado. Tá? Basicamente é isso. Você falou da questão da cultura. Então, para ti, como empresário e profissional da área, resume para a gente qual é a cultura do empresário, a cultura do nosso empresário, o empresário como cliente de comunicação. Os meus clientes. Teus clientes. E também o perfil do teu concorrente hoje. Porque a gente fala de urgência, então, teoricamente, elas têm um custo menor, então eles podem oferecer pacotes com valores menores. Isso. Mas também eles não podem garantir o resultado que uma agência estruturada pode dar. Então, qual é o perfil
desses dois, vamos dizer, desses dois elementos opostos, né? Tu tá lá o empresário que tu quer conquistar e tu tá aqui com a tua equipe para fazer o... E tem as urgências como concorrência. Né? E tem as agências. Qual é esse perfil que a gente tem no mercado? A gente chama de ICP, né? O perfil ideal de cliente. A gente tem uma tabelinha, quando a gente foi fazer nosso código de cultura, a gente também fez nosso mapeamento de vendas. Então a Arcos, ela tem o ICP ideal. Quando o cliente chega, eu tenho que passar por uns critérios de pontuação. Exemplo, qual o tamanho da empresa? Se a empresa for micro, a gente não tem como atender, porque eu sei que pelo faturamento dela, não tem como pagar o que a gente cobra, entende? Aí o valor que ela fatura, se já fez comunicação, se já fez alguma... Tu perguntou da cultura, né? Já fez comunicação? Sim, não, por quanto tempo, né? Quanto que investiu em comunicação? Qual é a fatia do mercado? A gente tem o nosso ICP ideal, então a gente tem que passar por esse critério para poder conversar com o empresário. Porque, de fato, não adianta tu fazer uma reunião de 2 horas para a pessoa chegar no final da reunião e falar: Rodrigo, eu tenho só 5 mil aqui. Eu quero que tu faça a mágica. Não vai dar certo. Né? Então, o nosso cliente hoje, a cultura, falando no nível de Roraima, assim, baixíssimo, né? A cultura de comunicação, tirando os grandes que a gente conhece aqui, as pessoas não querem fazer propaganda. Veem realmente como um gasto, né? Um problema. Como investimento. Um problema. Então, a gente tem o nosso código, nosso ICP, para poder trabalhar, para poder fazer o atendimento. E em relação aos nossos concorrentes, que são hoje, tem algumas agências menores, tem algumas agências maiores em Roraima, né? Só que assim, o mercado, para mim, tem espaço para todo mundo, né? Se for uma maior que a gente sabe como é que é. São nossos parceiros também, são pessoas de dentro da nossa casa, que a gente tem muito respeito. Volta e meia a gente está até se falando, pedindo ajuda um do outro, né? A gente meio que contribui muito um com o outro. E tem espaço para todo mundo. Tem que colocar a cultura na cabeça do cliente que ele precisa de propaganda. Agora, as urgências não tem muita, assim, não existe um código de cultura dentro deles. Eles estão lá por causa do preço e eles ganham volume. Eu conheço uma urgência, me falaram que tem uma urgência aqui que ela tem 70 clientes. Eu falei, eu não conseguiria, eu iria enlouquecer, porque cada cliente desse dá um trabalho de um cliente gigante. E aí eu te pergunto, nessa cultura do empresário, a gente vende preço ou a gente vende valor? Para eles? Na tua empresa, o que tu oferece? Valor ou preço? É o valor. Valor. E o teu concorrente oferece a mesma coisa? Não, só o preço. Só o preço. E aí, quando a gente fala da prostituição no mercado, porque é aquele negócio, você vai e oferece um pacote, né, de atendimento por 10 mil. Uhum. Mas tu tem aquele teu concorrente que tu respeita, você já colocou que o teu princípio é aqui, tem lugar para todo mundo, mas ele chega lá com um pacote de 2 mil. Isso. Tá? No final, primeiro ele não tem relatório de resultado, de avaliação, né, do desempenho da campanha que foi elaborada. Como é que você visualiza isso? Você vê o cara com capacidade para pagar 10 mil, mas ele vai optar pelo de 2 mil, que é mais barato e tal, e eu estou meio desconfiado com esse negócio de digital. Isso. Então, como é que chegar no final, você vai atender esse cara que pagou 2 mil, mas não ficou satisfeito? Aí você chega lá com todos os princípios éticos, não querendo queimar o concorrente, né? Às vezes até precisaria fazer para ver se o cara sai do mercado para deixar de atrapalhar. Sim. Tá? Mas o empresário ele não consegue visualizar que o que é bom precisa ser valorizado. Não consegue. Em comunicação, mais ainda. Porque a comunicação e a política de você elevar o valor da sua marca. Perfeito. Se você não respeita a tua marca, tu não respeita a tua identidade como empresário. Perfeito. Então, poxa, tu tá lá concorrendo com um cara que oferece por 20% do teu orçamento. E vai ouvir do empresário que diz, não teve resultado. Aí ele vai dizer, se ele não teve resultado, tu também não vai ter, Rodrigo. Como é que tu enfrenta esse tipo de comentário que é normal? Ah, tu já vem me vender esse negócio de Instagram, Facebook e tal, porque a visão ela é rasa em relação à política de comunicação. Então, como é que tu consegue enfrentar isso? A gente já tem por proposta, no nosso PDF de vendas, já vem algumas comprovações, né? Os clientes que a gente atende, os resultados. A gente tem, graças a Deus, muito resultado com loteamento, resultado comprovado. E o jeito de enfrentar é desafiando o empresário, né? A gente tem como, a gente tem como trazer dados para ti concretos que tu vai crescer. O que é que o empresário quer?
o retorno de marca dele, se ele colocar só uma propaganda no meio tradicional, TV grande, já vai dar retorno de marca para ele. Retorno de marca pode refletir em vendas. Sim. Né? A marca está valorizada, a pessoa vai lá e compra. A gente tem que trazer um pouco para o digital, aí eu vou puxar a sardinha, para poder tentar mostrar essa comprovação da venda em si. Né? Ou eu vou comprovar uma venda através de um canal digital, que é altamente rastreável, ou eu vou comprovar uma venda através do faturamento dele. Ele tem que me falar o faturamento dele. Os loteamentos, a gente consegue ver na íntegra quanto é que vendeu, porque a gente tem acesso total. A gente tem acesso total quanto é que vendeu no dia. Não tem discussão. Não é um produto digital, é um produto físico que a gente tem acesso. Então o cara fala, Rodrigo, eu vendi 700 terrenos hoje, no lançamento. A gente já atendeu um cliente que vendeu 500 a 700 terrenos num dia. Imagina, né? 7 milhões, entrada de 10 mil. Sim. Isso é autocomprovação. Quando tu traz para o digital, se a pessoa tiver um produto, um site, se ela vender online, aí não tem discussão. Você coloca um pixel de rastreamento ali no anúncio, né, no tráfego pago, a pessoa vai clicar no pixel e vai cair lá no carrinho de compra, o Facebook, o Meta, o Google vai dar até o ROI, retorno de investimento. Investiu R$1.000, vendeu 10. Tu vai chegar para o empresário e falar assim, ó, não tem o que discutir, tu investiu R$1.000 e tu faturou 10 mil. Tá aqui. O próprio Facebook te dá o ROI. Então a gente tem que tentar trazer esses mecanismos de descoberta, né? Mostrar para o empresário, tá aqui, ó. Tu cresceu R$10.000 esse mês, mas tu tá crescendo. Esse trabalho educativo, ele é fácil? Não, é muito difícil. O mercado privado é muito difícil. A cultura do nosso empresário, porque você tem uma terminologia totalmente diferente. O pessoal do tradicional, mas eu anunciei no jornal, não, saí lá no intervalo da novela, quer dizer, é mais tangível. Sim. O digital não. O digital é aquele negócio, ele está no mundo. Se você montar uma estratégia legal, chega uma hora que cai no colo do teu público-alvo, do que você quer atingir. Com certeza. Só que é algo que é mais, a pessoa precisa conhecer muito mais desse mecanismo, que é muito maluco, para conseguir convencer o empresário. Só que o empresário, ele gosta de discutir o que ele consegue pegar. Essa é a cultura. Mais os mais antigos, né? E não é uma cultura de Roraima, é uma cultura de mundo. O mais antigo tem essa vontade de tocar. E o nosso tem uma dificuldade grande, que eu acho que a nossa classe empresarial, com raríssimas exceções, são meio São Tomé. Eu só acredito no que eu vejo, no que eu consigo tocar. Então, é uma área que eu costumo dizer que os dois primeiros itens a serem cortados numa crise, primeiro é propaganda, segundo é pessoal. Sim. A propaganda te mantém vivo no mercado. E as pessoas, normalmente você faz seleções equivocadas para cortar as pessoas que te dão resultado, mantendo o que não te dá resultado. Perfeito. Então, como é que a gente faz para esclarecer tudo isso para o mercado com essas características? E em uma área que a evolução ela eu diria que não é segunda a segunda, é milésimo a milésimo. É o que serve daqui a uma hora, não é mais o que a gente conversou aqui. Daqui a uma hora é outra realidade. Como é que você faz isso no mercado onde a velocidade da nossa cultura empresarial ainda não atingiu a maturidade que deveria ter atingido? É muito difícil, viu, velho? É muito difícil mesmo. A gente não tem, assim, uma boas perspectivas. A maioria dos empresários grandes de Roraima são os mais antigos, né? Tu pode pegar empresas nascentes. Pegar uma empresa nascente que fatura abaixo de 1 milhão por ano, a gente está falando aí de 80 mil por mês. Ele não tem como fazer uma campanha grande de comunicação. E geralmente são pessoas mais parecidas, né? Pessoas mais novas, arrojadas, que entendem digital, que estão ali na IA, que estão falando com o ChatGPT todo dia, mas realmente não tem poder de fogo. Aí a gente tem que lidar com empresários maiores, mais antigos, que não sabem, não tem como tu encaixar, né? Meu pai tem 65 anos, não tem como pegar, colocar um iPhone na frente do meu pai e fazer ele trabalhar com iPhone, né? Com toda a tecnologia. Não tem como, é impossível. O mercado privado é muito difícil. É uma questão de doutrinar mesmo. O pessoal do loteamento, apesar de ter sim pessoas mais antigas aqui em Roraima, são bem arrojados. Porque o loteamento é o que tu falou, é o toma lá da cá, né? Ele sabe que se ele investir em propaganda, ele vai ter o retorno. É uma estratégia de lançamento, né? Aquele lançamento que o Érico Rocha trouxe para o Brasil, fórmula de lançamento,
nada mais é do que um funil de marketing. Sim. Fórmula de lançamento é um funil de marketing e ele serve para qualquer negócio, acho que do mundo, não é do Brasil. É difícil trabalhar em Roraima? É muito difícil. Setor privado, muito difícil. Mas Muito se você consegue trabalhar em Roraima, ganhar seu dinheiro em Roraima, ganha até em Marte. Não ganha? Até em Marte, em qualquer lugar do Brasil. A gente está buscando, viu? Estamos lançando loteamento em Santa Catarina. Coisa boa. Um vai indicando o outro, né? Então já tem cliente em Santa Catarina. Coisa Inclusive, boa. vou trazer para ti o portfólio de vendas para te comprar um terreninho lá. Tá, vocês estão ouvindo aí, o pessoal pode procurar o Rodrigo, ele está dando terreno. Uma entrada barata, né? Não é meu, é do cliente. Primeiro é do Weber, tá? Ele vai comprar Pessoal, e Rodrigo, o que você visualiza para o nosso mercado? Porque a gente fala, a gente sabe da dificuldade que é trabalhar em Roraima, só que Roraima vem despontando com indicadores muito bons. Né? A gente está atraindo muitos investidores, pessoas que já vêm com uma cultura organizacional já estruturada. Legal. Né? E que vem ajudando o nosso setor empresarial a amadurecer em determinadas áreas, inclusive em comunicação. O que a gente precisa fazer para acelerar esse passo? Porque a gente vê uma crise anunciada se aproximando, né, em função de medidas equivocadas na economia nacional. Né, e Roraima tem aquele problema, a crise ela demora a chegar. Sim. Mas quando se instala, passa aí, um Deus nos acuda. E a gente ainda não está vivenciando o que alguns estados já estão. A gente ainda está, graças a Deus, por ser hoje um estado que já tem o agro como referência, a pecuária, sim. Tudo. Temos um quadro de servidores significativo, muito maior do que há 6 anos atrás, então você vê dinheiro correndo no mercado. Sim. Então o que era um problema hoje não é mais. Mas nós, como todos os estados brasileiros, somos regidos por uma macroeconomia, uma economia que vem decidida pelas ações lá do governo federal. Perfeito. E está chegando uma crise aí que se anuncia. Você, como profissional da área de comunicação, o que você aconselha o empresário a fazer, já que está se aproximando o momento de retração, onde ele vai voltar a dizer, não, vamos cortar propaganda, vamos cortar pessoal, tira do ar, ou você está colocando a tua marca ladeira abaixo? A gente tem que reajustar, né? Infelizmente, comunicação é uma questão de poder de fogo mesmo. O digital é mais democrático, a pessoa consegue fazer de maneira orgânica, mas é muito difícil a empresa sobreviver numa crise, né? Tem uma crise anunciada, toda crise é uma oportunidade, vai chegar a crise, já está chegando a crise em Roraima, porém Roraima, como você falou, tem uma projeção muito grande, com a soja, com a Guiana. Sim. Os empresários que estão chegando, que eu posso conversar sobre isso, eu falo, Roraima vai explodir. E eu já percebo que essa crise chegou em Roraima, a crise que você está falando chegou. O mercado privado está sentindo. Está muito em baixa. Muito em baixa. E realmente é uma pergunta desafiadora, né? Como fazer propaganda no momento mais difícil? É difícil até de responder, né? Assim, não faça propaganda, né? É um momento de... Alguns empresários amigos meus, até sócios, eu falei, pessoal, é um momento de recessão. É a gente se encolher mesmo um pouquinho, esperar um pouco o mercado se acomodar e fazer o que dá. Agora, o encolher, ele não significa o sumir. Não pode. É aquele negócio, você dimensionar o investimento para ser a realidade do momento, a realidade da crise. Perfeito. O empresário, os que vocês atendem e outros que vocês têm projeção de atender, estão prospectando, tudo, o nosso empresário tem a maturidade para entender que o corte 100% é danoso para a marca dele, ou seja, eu acabo com o investimento em propaganda, pior, esperando, né, a crise ir embora. Sim, e às vezes tu vai esperar junto com a tua marca indo embora também, porque não vai ter condições de reabrir, reconstruir todo o legado que você teria ou gostaria de ter deixado. O empresário tem que ter muita garra, né? Ser empresário no Brasil é muito difícil, ser empresário em Roraima é mais difícil ainda. A gente vê que existe sim, algumas maneiras, né? Ações promocionais, né? Questão do preço. Eu percebo que a gente também é muito ligado às gráficas, né? As gráficas têm um faturamento razoável nesse momento de crise, porque são propagandas mais baratas, né? Fazer uma revista, fazer um panfleto, o pessoal quer fazer pasta. Então é meio que uma maneira de realocar a comunicação. Mas é um momento de crise onde a gente vai ter que sobreviver. É o digital, é o democrático,
É sim apertar um pouquinho do botão lá do Instagram para fazer anúncio só para alcançar dentro do que pode. A gente está falando de pequenas empresas. Eu percebi assim, a grosso modo, a olho nu, no mínimo umas 20 empresas fechando em Roraima no último mês. Assim, no lugar que eu ando. Empresas grandes, né? Eu mesmo tive que fechar algumas empresas. Tive que fechar, tive que parar, pivotar o plano, né? Deixar um pouco de stand-by ali, porque o mercado está muito em baixa. É difícil a gente falar disso, né? Porque a gente trabalha com comunicação. Sim. Propaganda não resolve 100% dos problemas. Né? Tem que ter uma contribuição ali meio que universal do que está acontecendo. Né? Momento de crise é recessão. E às vezes esse excesso de crença de que a publicidade, a propaganda vai resolver tudo, isso é um grande erro de alguns empresários, porque às vezes o empresário acha que a solução está nisso, sim, mas esquece que esse efeito de comunicação ele só vai até a porta do teu estabelecimento. Isso. Da porta para dentro, a responsabilidade não é mais da propaganda. Exatamente. A responsabilidade é do teu atendimento, é do teu layout de loja, da qualidade dos teus produtos e serviços. Então é muito mais complexo simplesmente fazer um comercial, fazer um VT, fazer um spot, colocar no ar, fazer um cardzinho bem feito. Então, o que você traria, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, o que você traria como mensagem, Rodrigo? Aí não é só para o empresário. Né? Eu acho que, até porque você é empresário, então seria uma mensagem para os empreendedores sobre a questão da importância da comunicação, seja ela a mais em conta, seja ela do maior investimento necessário, como grandes lançamentos, que a gente sabe que tem gente que concentra aí recursos faraônicos e às vezes frustra a sua expectativa, às vezes por falta de pesquisa, ou pesquisa mal feita, ou percepção equivocada de determinados investimentos. Então, qual é a mensagem que você traz para o empresário e, ao mesmo tempo, para o mercado que realmente hoje a gente tem uma vantagem, Roraima. A gente já foi o estado do contra-cheque. A gente ainda tem dependência muito grande do recurso federal, mas bem menos do que a gente tinha alguns anos atrás. Então a gente vive uma outra realidade, a gente cruza com colegas empresários de todas as partes do Brasil, isso aí gera uma miscigenação na cultura organizacional muito positiva. Então qual é a mensagem que você traz para quem está no mercado, para essa turma que está saindo dos bancos de faculdade e achando que vai ser fácil e não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Qual é a mensagem que você dá para essas pessoas? Então, velho, a mensagem para o empresário, né, eu vou falar um pouco só do lado empresarial, tirando um pouco da comunicação, é resiliência mesmo. É resiliência, é paciência, é tu ser criativo para ser empresário, né? Onde é que eu enxugo aqui para poder ganhar ali e tentar sobreviver, porque o mercado vai voltar. A gente sabe que a crise vai estar embaixo. A gente passou por um momento também alto aqui em Roraima, 2 anos atrás, onde tu ia nos lugares e não tinha onde sentar no restaurante. Então, o gado baixa, o gado sobe, né? A soja baixou. O empresário, você que escolheu ser empresário na sua vida, saiba que é um desafio gigantesco, é resiliência. Tem uma frase no Instagram que eu salvei, mas eu nunca postei, né? Todo dia tu acorda desempregado. Né? O empresário, todo dia ele acorda desempregado. Ele não sabe como é que vai chegar no final do dia. Eu passei 2 anos da minha vida sem saber como é que eu ia chegar numa sexta-feira, como é que eu ia pagar minhas contas. Mas assim, vai banco, não sei o quê. Empresário é resiliência, tá, pessoal? Essa é a mensagem. Vamos ser resilientes e ser criativos e tentar arrumar uma maneira de crescer. Tem um mercado de licitação que a gente não comentou, né? O mercado do setor público, que é uma especialidade minha também. O maior comprador do Brasil é o Brasil, é o setor público. Então, no momento de crise, tentar ganhar, né, uns contratos, vamos tentar buscar espaço. Essa é a mensagem para o empresário. Comunicação é quase que uma regra, uma necessidade, seja ela orgânica, seja ela paga. Né? Tem gente que chama ali um primo, um parente para tentar sair do lugar, mas você tem que dar um jeito de aparecer. O velho, quem não é visto não é lembrado, nunca morreu, nunca vai morrer. A gente não sabe o que muda o que é? A gente não sabe, mas assim, tem a questão do investimento, do tamanho, das agências que a gente falou aqui, mas você não pode ficar parado. Tem que estar aparecendo mesmo. A gente já tem hoje aqui em Roraima inúmeras cafeterias. Antigamente não tinha nada aqui. Eu saio de casa e eu falo para a esposa, né? Onde é que a gente vai tomar café hoje? Você esquece as opções que tem. Tem muita opção já.
Tem muita cafeteria legal, tem muito restaurante legal, só que a gente não tá, por quê? Porque talvez não tá segmentando direito, né? Não tá chegando a mensagem que é para ser vista. Tem que fazer propaganda. De alguma maneira tem que fazer propaganda, não desistam, tá? Não desistam. E para finalizar, falando um pouquinho de propaganda, que é a nossa área, nesse momento de crise tentar ser mais criativo. Tentar fazer uma propaganda mais legal, né? Esse negócio do Instagram que a gente fica acompanhando o dia todo ali no Reels, né? Tu vê o tanto de criatividade que tem no meio do... Fantástico. Né? Fantástico, para poder chamar a atenção. Aí daqui a pouco o cara já tá vendendo o produto dele ali, um serviço. Ele chamou a atenção, muita coisa relacionada ao humor, né? A comédia, que é o que pega mesmo. E é isso, tá, pessoal? Criatividade, resiliência e um pouquinho de estratégia para poder fazer comunicação. Eu acho, Rodrigo, te agradecer. Obrigado, pela oportunidade, pelo bate-papo aí. Muito obrigado. Muito legal, e assim, eu acho que o Rodrigo colocou um negócio muito legal, pessoal. A questão da resiliência, da criatividade, da capacidade de inovação, porque a gente tem um país, a gente tem um povo extremamente criativo e pouco inovador. Sim. Né? A gente é cheio de ideia, mas tem uma dificuldade imensa de colocar em prática. Sim. Então está na hora da gente começar a colocar os bons projetos para andar. Claro. Nós temos, eu volto a dizer, trabalhar em Roraima é desafiador. Mas você conseguir trabalhar em Roraima, você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. Consegue. Então o que a gente precisa fazer é juntar esforços, continuar acreditando no Estado, continuar acreditando nos profissionais que a gente tem aqui. A gente tem muito profissional bom. Até um dia desse, nós não contratávamos empresas em Roraima para fazer grandes campanhas publicitárias. Hoje nós temos empresas locais que podem fazer qualquer coisa. Então, o mercado ele precisa consolidar essa cultura organizacional, essa cultura empresarial voltada para o resultado. O empresário ele não faz nada sozinho. Se ele acha que vai resolver o problema dele sozinho, ele está enganado. Ele precisa de apoio. Sim. Não dá hoje para você montar uma house, como antigamente o pessoal montar agência dentro da empresa. Não, hoje você tem que ir atrás de empresas especializadas que te darão um custo menor e te darão um resultado maior. Perfeito. Então, comunicação é desafiador. Não caiam no velho erro de achar que sumindo você vai estar economizando. Sumindo, você vai poder fazer a sua última economia e nunca mais aparecer. Se nunca mais aparece, não tem por que voltar ao mercado, conquistar cliente e crescer. Então, na próxima segunda a gente vai estar junto de novo com mais um Falando de Negócio. Até a próxima!